Olá pessoal, então dando continuidade, trouxe para vocês um exemplo na qual eu tenho dois pontos e eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Primeiramente eu vou resolver usando a lógica do cálculo e depois eu vou resolver só aplicando a fórmula. Eu vou marcar o meu ponto A e meu ponto B no plano cartesiano. O meu ponto A, o x é menos 1 e o y é 4. Lembrando sempre que o ponto de encontro é onde eu vou marcar a minha coordenada. Então, ponto A. Já o meu ponto B, ele está localizado, né? Tem como coordenadas x3 e y2. Bom, quero descobrir a distância do ponto A ao ponto B. Vou traçar então aqui uma reta. Notem que formou um triângulo retângulo. E que a minha hipotenusa, né, é oposto ao ângulo de 90 graus, que é a nossa distância. Bom, quero saber qual é a medida deste cateto. Então, quanto que vale daqui até aqui? Ó, começou... Ajeitar aqui, né? Que desenhos não ficam perfeitos. Começou em menos 1 e parou em 3. Olha quantas unidades ele percorreu. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, este segmento tem 4 unidades. Ou, se vocês quiserem fazer, né? Coordenada do B, o final, menos a inicial, que é menos 1. Menos com menos mais. 3 mais 1, 4. Então, este cateto aqui mede 4. Agora vamos para outra. Esse outro cateto aqui é a mesma lógica. Ele terminou em 2 e iniciou em 4. Então, eu vou fazer o final, que é 2, menos o inicial. E aí eu tenho menos 2. Como vai ser essa medida elevada ao quadrado, vai ficar 4. Mas a gente pode também dizer, né, que isso aqui é em módulo, porque é uma distância e não existe distância negativa. Ou simplesmente a gente pode, né, vir aqui e medir. Do 2 até o 4, quantas unidades eu tenho? 1, 2. 2 unidades. A fórmula diz que é o quadrado dos catetos. O quadrado de 4 é 16, mais o quadrado de 2, que é o outro cateto, 4. Lembrando que é raiz de tudo isso. Então, a distância é igual a raiz de 20. x2, x2, 3. Menos x1, que é menos 1, menos 1, elevado ao quadrado, mais y2, menos y1, 4 ao quadrado. Distância é igual 3 menos menos 1, 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, mais 2 menos 4, menos 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16 mais 4. Distância, então, é a raiz de 20. Professor, tem outra forma de eu expressar essa raiz de 20? Tem como eu resolver? O que tu pode fazer
é lembrar que o 20 ele pode ser expresso em forma de multiplicação. Então, 20 dá para dividir por 2, que dá 10, que dá para dividir por 2, que dá 5, que dá para dividir por 5, que dá 1. Então, o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 5. Então, a minha distância é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Como é uma raiz quadrada, eu posso cortar esse aqui. E aí o 2, ele cai para fora. Então, a minha distância é igual a 2 vezes raiz de 5. Então, aí a gente tem a resolução do nosso exemplo, lógica e fórmula.